Salmos 119, versículo 59. A igreja pode se pôr de pé. Salmo 119, apenas só o verso 59. Salmo 119, verso 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Não pode sentar. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Gostaria de falar o tema dessa mensagem, considerando os nossos caminhos. Você sabe, Davi ouviu dizer que no tempo em que foi escrito esse salmo, que eles tiveram problemas. E Davi era um homem como todos nós. Ele tinha seus altos e baixos, e suas diferenças. Ele estava realmente em apuros. Deus não prometeu passar pela vida. Veja, nenhum crente passa sem problemas, mas Ele prometeu suficiente graça para cuidar desses problemas. E isto é o que emociona meu coração, saber que sua graça é o suficiente. Todas as nossas fraquezas e problemas e frustrações, Deus já prometeu passar conosco. Por isso é tudo que podemos pedir a Ele, sabendo que Ele conhece o caminho. Como Josué disse a Israel: vocês não viajaram por esse caminho antes, nós não viajamos por ele. Então Ele conheceu o caminho e pode nos apontá-lo. Eu posso ver Davi em sua casa. Ele estava sendo vigiado por Saul, e seus nervos ali esfregando as suas mãos e caminhando de um lado para o outro em seu quarto, olhando pela janela e observando cada pequeno movimento dos arbustos, pois ele não sabia que momento uma flecha poderia assoviar pelo ar em direção ao seu próprio peito. E foi então que lhe vieram essas palavras: considerei os meus caminhos e voltei meus pés para os teus testemunhos. Geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele pensa em Deus. É uma pena termos que esperar entrar em problemas antes de pensarmos nele, mas temos ouvido de muitas pessoas, várias delas, que afirmam que não eram crentes, que não acreditavam que havia um Deus, mas eu tenho notado que essas mesmas pessoas, só elas se machucar ou entrar em problemas. Como foi dito um certo irmão, enquanto ele estava morrendo, no quarto de um hospital, ele gritou: ó Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Você pode dizer coisas pesadas enquanto você está se sentindo bem, mas quando a morte vier bater na sua porta, você vai mudar de opinião. No decorrer de meus dias, tenho visto muitos desses homens que não se importavam com igrejas, não se importava com Deus, mas deixe o problema entrar, o médico dizer que é um câncer, vai devorar você. Aos poucos, eles vão procurar alguém para orar por eles mais rápido possível. Deus tem uma maneira para fazer você reconhecê-lo. Veja,
Pouco mês atrás, eu estava conversando com um orador juiz de nossa cidade, mas meu amigo íntimo, que vai regularmente ao tabernáculo, quando estou lá, o juiz, lá em Gerson Diana, eu estava falando com ele sobre um garoto, o qual estava lá, por ter roubado um carro. Eu conversei com o garoto por um tempo. Você que o juiz me perdoe uma vez mais, eu disse, eu estarei lá cada vez que as portas se abrirem. Eu disse, filho, eu tenho pedido ao juiz muitos favores, mas você sabe, ele está sob um juramento, ele tem que fazer justiça, mas eu vou falar com ele. Eu disse, juiz, senhor, seria possível o senhor perdoar esse jovem uma vez mais? E ele me disse que tais e tais coisas ele faria. Eu nunca esqueço o que aquele juiz disse. Ele levantou-se da mesa e veio até onde eu estava e tomou pela mão, levantou-se da mesa ali e veio com a mão no meu ombro e disse, Billy, todos os homens, quando eles querem se livrar de apuros, eles querem virar pregadores. Ele está em apuro, mas disse, tenho visto muito deles ser perdoados e cumprir sua pena. Eles se esqueceram de tudo isto, quando se vê livremente. Geralmente no tempo de dificuldade que o homem busca a Deus. Israel, quando entrava em apuros, então eles buscavam a Deus. Quando os filisteus vieram sobre eles, quando o exército da Síria se acampava ao redor deles, então eles voltavam e pegavam a arca da aliança e traziam, cantavam hinos, ofereciam sacrifício. Mas então quando Deus os abençoava, e suas necessidades eram todas supridas, então como um porco voltava ao lamaçal, o cão para o seu vômito. Parece que essa tendência dos seres humanos tem que ser empurrada para algo, é empurrado para adorar ao Senhor. Se assentássemos nesta noite e pensamos o que é maior que a vida eterna, diga-me que preço você daria pela vida eterna, se você estivesse morrendo hoje à noite, com 100 milhões de dólares no bolso, não poderia alcançar a vida eterna. Você não pode comprá-lo. Dinheiro é imundícia aos olhos de Deus, se não for usado para um reino, ou para uma boa causa. Outro personagem aqui, vamos falar aqui Jó. Jó, ele considerou seus caminhos ao Senhor. Veja, como Jó, ele disse assim, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele, como Jó, em sua angústia, antes que os problemas lhe atingissem, ele disse, porventura meus filhos pecaram, por isso vou oferecer sacrifício por eles. Ele fez os preparativos, como se algo tivesse acontecido. Quando ele começou a considerar seus caminhos, seus filhos, eles podem ter agido contrariamente aos seus ensinamentos. Deixe-me lhe dizer isto, com reverência a respeito a essas mamães e papais. Gastem mais tempo orando pelos seus filhos, como Jó. Nós estamos gastando tempo de oração para com os nossos filhos. Nós preocupamos cedo, quando eles levantar cedo, nós entregar eles nas mãos de Deus para ir para a escola. Jó fazia isso com os seus filhos. Quando o problema atinge o Jó, veja, ele ofereceu um sacrifício, chegou sobre o único fundamento, onde Deus recebe um crente, que é sobre o sacrifício no sangue. Então, quando o problema atingiu sua casa, Deus era o socorro bem presente na hora da angústia. Quando eles recusaram a ser um pecador secreto, ele sabia que era justo com Deus, porque ele havia cumprido os requisitos de Deus.
Então ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra, embora os vermes da pele destruirão esse corpo, contudo ainda a minha carne verei a Deus. Ele é porque ele sabia que ele tinha vindo pelo caminho provido por Deus. Ele não veio por afiliação à sua igreja, ele veio pelo sacrifício de Deus. Isto é o que Deus requer certamente. Aleluia! Foi quando Davi estava sentado em seu trono, Natão, o profeta, entrou e começou a revelar o segredo do seu coração, que Davi considerou os seus caminhos pecaminosos. Contudo, ele era um bom homem, era um homem segundo o coração de Deus, mas estava vivendo com uma esposa de Urias. Isso estava errado. Enquanto Davi, o rei de Israel, considerou seus caminhos, isso o levou a cobrir-se de saco e orar, porque ele considerou os seus caminhos pecaminosos, o levou a prostrar-se para orar, pois Jacó, o enganador de seu irmão, viveu em luxúria lá com seu sogro, com os camelos e ovelhas e tudo mais. No momento veio um desejo ardente de voltar para casa, voltar para a igreja, voltar para as coisas novamente, e ele partiu com sua esposa e seus filhos, seu rebanho. Mas quando ele ouviu que Esaú estava vindo, ele considerou seus caminhos e seus caminhos de engano. Ele enganou Esaú. Ele sabia que Esaú estava a caminho para encontrá-lo. E há muitos cristãos hoje, esta noite, cristãos professos, que estão sendo enganados em relação às coisas que estão confessando. Será a morte e virá rastejando pela porta um dia desses. Vocês irão considerar seus caminhos então, como Jacó considerou o seu caminho. Ele prometeu, ele permaneceu com os olhos do ribeiro e orou durante toda a noite. Se os cristãos consideram seus caminhos e se dirigissem à oração e ao arrependimento, seria diferente, o mundo seria diferente, a igreja seria diferente, o povo seria diferente. Isso falta oração, falta sinceridade com Deus. Por isso que passa um dia, passa outro, nós somos as mesmas pessoas. Cadê o poder do vivificador entre nós? Foi Moisés descendo um velho caminho, conseguindo uma manhã, quando ele começou a considerar seus caminhos. Deus tinha chamado para ser um libertador de Israel. O que ele fez foi pelo seu próprio caminho, em vez de tomar o caminho de Deus. Matou um homem enquanto ele estava considerando seus caminhos. Que fracasso que tinha sido, vivendo em luxúria. Tinha trocado o ministério do Senhor por um trabalho de pastor de ovelhas, sem dúvida alguma. Em algum lugar pelas ondas de rádio ou nesse edifício, nesta noite estou pregando para muitos homens e mulheres de Deus, chamados para o ministério, e que pregam um caminho mais fácil, porque tinha mais dinheiro. O caminho mais fácil é bonito, o caminho mais largo, aberto, é dinheiro. Só se trata disso e daquilo. Vocês estão pastoreando as ovelhas, vocês devem estar pregando o evangelho. A tal fácil pegar o caminho da luxaria, devia estar pregando o evangelho, mas não, o caminho do luxo é melhor, o caminho do luxo é mais importante, a sociedade é mais importante, o Espírito Santo não. Mas veja, enquanto Moisés estava considerando seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Deus envia a sarça ardente nesta noite para cada homem ou mulheres que ouça considerar seus caminhos. Faça um inventário de sua vida, como você está vivendo. Se Jesus vier esta noite, considere os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Considere os seus caminhos, ore,
com sinceridade, para que o poder do vivificador esteja conosco. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, que através dessas palavras você recebe a sua cura, a sua libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.